Algumas curiosidades natalinas. Durante a aproximação da chegada do Natal, um assunto em particular torna-se predominante, oportuno e ao mesmo tempo de aspecto agradável, ocasiona sempre logicamente algumas dúvidas relacionadas ao assunto em questão, sendo exatamente ele sobre curiosidades natalinas, ou seja, tudo que necessariamente envolve decorações para o Natal, assim como suas origens, cujas finalidades, particularidades e finalmente simbolismos possuem bastante importância, sobretudo valiosos significados, cada quais indispensáveis. Por conseguinte, diversas dúvidas e questionamentos surgem acerca da questão, não sendo sempre possível responder a todas, devido às informações seguras não serem encontradas com muita facilidade algumas vezes. Além disso, a atual crise de fé acaba cooperando muito na expansão de erros dissimulados, acarretando em procederes equivocados durante o momento para se decorar lares católicos, isso considerando sua rápida absorção. Para solucionar tanto as dificuldades como também esses problemas, alguns esclarecimentos compreensíveis e satisfatórios serão oferecidos organizadamente mais adiante. Entretanto, antes de tudo e antes de mais nada, seria obrigatoriamente necessário centralizar completamente naquele cujo o Natal o motivo exato e a causa para se celebrar, de modo que esteja a própria decoração prestes a ser realizada inteiramente voltada para ele e em função dele, pois, do contrário, não haveria sentido algum para existir. Além do mais, não haveria logicamente nenhum cabimento preocupar-se unicamente em apenas preparar o lar, ao invés, no entanto, preparar antecipadamente a si próprio devidamente como instrui e manda a Igreja. A preparação mais importante seria a interior, sendo a exterior apenas seu seguimento e complemento. Muitos se perguntam frequentemente sobre a origem da árvore natalina. Há quem diga que o seu inventor teria sido supostamente o herege Martinho Lutero. Essa informação não possui nenhum fundamento, assim como nenhuma coerência. Lutero, sujeito paradoxo, possuía estranhos hábitos e não seriam, portanto, ornamentos, ainda que formidáveis, que o impressionaria. Além do mais, não haveria, evidentemente, possibilidade de ter inventado algo do qual já existia. Lutero nasceu em 1483. O surgimento da invenção remonta desde 723, ano exato do qual São Bonifácio, seu legítimo fundador, havia criado o costume e difundido. Nascido em 672, na Inglaterra, ingressou em um mosteiro beneditino. Algum tempo depois esteve em Roma, onde o Papa Gregório II o convocou para cristianizar os territórios, os quais constituem a atual Alemanha, primeiramente como padre, depois como bispo. Foi durante essa mesma estadia, em 723, que soubera da existência de uma determinada comunidade paganizada, situada próxima a Fritislar, responsável por cometer atrocidades tiranas. Realizavam os habitantes do lugarejo no meio do inverno sacrifício humano, sendo a vítima oferecida habitualmente crianças destinadas em holocausto ao falso deus Thor, diante de um carvalho atribuído pelos sanguinários como árvore sagrada. Com presteza dirigiu-se rumo ao local, sendo acompanhado. Em plena véspera de Natal chegaram ao destino bastante em tempo para interromperem o holocausto prestes a ocorrer. Diante do carvalho, segurando o báculo, ergueu a cruz e emitiu avisando que utilizaria a cruz de Cristo e com ela romperia definitivamente o martelo de Thor. Isto desencadeou a fúria dos pagãos, os quais sem demora reagiram covardemente. O carrasco druida levantou o martelo em direção ao menino escolhido para matá-lo. No exato instante, porém, Bonifácio estendeu o báculo pela dianteira, impedindo o golpe, e milagrosamente deixou o martelo de pedra maciça em pedaços. Esta inesperada casualidade impressionou profundamente os pagãos. Todavia, ainda insatisfeito, São Bonifácio, utilizando um machado encontrado oportunamente no local,
cortou o enorme carvalho. Em poucos instantes o carvalho despencou, direcionando durante a queda toda a atenção para um elemento qual estava adiante, um pequeno pinheiro. Em seguida o santo atribuiu ao ocorrido um inegável milagre. Suspenso sobre o carvalho destruído, o santo prosseguiu declarando que seria aquele pequeno filho do bosque, a árvore do menino Jesus. Suas características indicavam o sinal de uma vida sem fim. Suas folhagens se mantinham sempre verdejantes, apesar dos rigorosos invernos. As pontas eram voltadas em direção ao céu. Sua forma triangular bastante conveniente contribuía à devida contemplação da Santíssima Trindade. São Bonifácio persuadiu para que cada um aderisse imediatamente ao costume, levassem um pinheiro aos seus concernentes lares, decorassem com maçãs, velas e outros adornos que tivessem, e em torno se reunissem para celebrar o nascimento do Salvador. O costume foi rapidamente sendo colocado em prática, foi se alastrando durante a Idade Média por toda a Europa e devido às conquistas, colonizações e migrações chegou na América. A monarquia também cooperou bastante para que se estendesse por todo o mundo. Muito mais do que um simples enfeite natalino, o presépio, engrenagem fundamental entre os demais constituintes objetos majestosos, responsáveis por decorar residências cristãs, foi criado em 1223 por São Francisco de Assis, fundador da Ordem Franciscana, com o consentimento do Papa, que na época, ao elaborá-lo, recriou todo o cenário do estábulo e utilizou personagens reais em sua igreja em Grécio, na Itália. Cada personagem eram compostos pelos habitantes da camponesa aldeia, inclusive os próprios animais. Foi ao colocar delicadamente a manjedoura, repleto de fé, elevou uma prece pedindo a Deus que concedesse a graça de descer dos céus o adorável menino. No exato instante sua oração foi atendida, e sobre as palhas da manjedoura surgiu graciosamente o menino Jesus dormindo. Logo as palhas se tornaram eficazes para a cura de males, quaisquer que fossem. Estupefatos com o extraordinário ocorrido, rapidamente propagaram a notícia do grandioso milagre, o qual, consequentemente, universalizou-se o costume de representar o nascimento do Salvador utilizando o presépio. Diversos artistas renomados esculpiram ou modelaram presépios. Eram feitos, a princípio policromadas em madeira, logo foram substituídas pelas esculturas feitas de cerâmicas, terracota, gesso e outras matérias-primas. Esse piedoso costume medieval se alastrou com bastante rapidez e logo com antecedência presépios passaram a serem construídos em escala reduzida e foram introduzidas nas igrejas no século XVI pelos padres jesuítas esses que na época eram verdadeiros soldados resistentes no combate contra o protestantismo. Pelo início do século XIX, após a anticatólica Revolução Francesa, o costume aparentemente havia acabado, porém, os habitantes da região de Provence impulsionaram novamente o piedoso costume a partir de 1803 em residências e igrejas, mantendo a devida existência e prosseguimento. Bastante popularizado e estimado mundialmente, o lendário personagem Papai Noel originou-se de ninguém mais, ninguém menos que São Nicolau. Dele se conta que, sendo um bispo zeloso, exortava continuamente cada pároco, os quais pertenciam à sua diocese, difundirem o cristianismo ao longo de lugares onde as crianças não conseguiam irem à igreja ou deixavam de ir devido ao intenso frio causado pelo inverno, que as obrigava a permanecer no aconchego de suas casas. Desse modo, Nicolau aconselhava-os a levarem pequenos presentes para incentivarem e animá-los e tirar proveito dessa oportunidade para explicar sobre Jesus Cristo e o que ele havia feito pela humanidade. Então, os padres levavam consigo um saco cheio de presentes, alcançavam as crianças com auxílio de trenós, os quais eram arrastados não por renas, mas por cães ou cavalos. As crianças então formulavam em suas imaginações a ideia de que somente um padre, em outras palavras, um pai, sobrevoasse em um trenó para distribuir presentes para as demais crianças em uma única noite. Após a morte de São Nicolau, passado algum tempo, o protestantismo tentou banir o seu culto no século XVI. Em diversas partes do norte da Europa,
No entanto, isso não impediu alguns protestantes dos Países Baixos manterem a tradição de Sinter-Nicolais ou Sinterklaas, como era conhecido o santo em Flamengo. O culto de Sinterklaas foi levado pelos holandeses durante a imigração para a América, onde havia sido fundada a Nova Amsterdã no século XVII, que mais tarde foi renomeada Nova York em 1664. O costume holandês em poucas décadas de celebrar Sinterklaas alastrou-se entre os colonos ingleses, que o chamavam Sint Claus. São Nicolau, Sinterklaas ou Sint Claus tornou-se, portanto, o Papai Noel, termo esse originário do francês Noël, que significa Natal. Foi Clement Clarke Moore, professor de literatura grega de um seminário protestante em Nova York, o responsável por fortificar a lenda do Papai Noel, com um poema chamado Uma Visita de São Nicolau, do qual escreveu em 1822. O poema de Moore apresentava São Nicolau totalmente descaracterizado, era mais gordo, sem báculo, utilizava um gorro ao invés da mitra episcopal. O moderno Papai Noel não punia mais nenhuma criança desobediente, ao invés disso distribuía doces e presentes a todas elas. Moore divulgou a conhecida versão em que ele viajava em um trenó, puxado por renas, e cooperou para popularizar outras características também, como o fato de utilizar ele como meio de entrada à chaminé. Desse modo, desaparecia o bispo Nicolau. Por fim, a última característica inclusa na figura do Papai Noel foram em seus trajes, vestimentas vermelhas, contornadas com peles brancas, além do uso de um largo cinto de couro, visual feito pelo cartunista Thomas Nast em 1886. Além disso, foi fornecido ao personagem um novo e definitivo visual em 1931 pela Coca-Cola, a qual, para conseguir elaborar, contratou o ilustrador americano Adon Sundblom, que por sua vez desenhou para ser utilizado na campanha da empresa para o Natal naquele ano. O motivo era unicamente incentivar o consumo da bebida no inverno. Desde 1920, a empresa fazia o uso da imagem do Papai Noel para promover o refrigerante. Por cerca de 30 anos, a Coca-Cola continuou usando os desenhos, os quais Sundblom refazia, mantendo sempre nos desenhos a mesma aparência, cujos aspectos mantinham um velho com bochechas coradas, um sorriso jovial, barba volumosa e sedosa. Desse modo se concretizou a imagem do Papai Noel conhecida atualmente. Papai Noel, inicialmente um personagem real, por haver sido uma retratação de São Nicolau, surgido da Turquia, tornou-se imaginário e já protestantizado passou a vir do Polo Norte, totalmente modificado e adaptado para satisfazer a atual sociedade ateia e consumista. O Papai Noel norte-americano foi pouco a pouco substituindo e tomando o posto do doce menino Jesus no período do Natal, deixando de ser, portanto, o personagem do qual inicialmente originou-se, tornou-se um intruso pagão obscurecido, sem identidade católica, assim como outrora outras criações estranhas e absurdas utilizadas para indicarem a festa natalina descristianizada, perdendo o seu real significado. Não somente o Natal, outras festas litúrgicas também sofreram modificações. Essas substituições de festas cristãs feitas por comemorações pagãs, longe de serem edificantes ou inofensivas, cooperou e possibilitou diretamente em perdas e danos à fé. Fato comprovado, isso se foi notado durante a retirada do sacrário do altar e sendo levado e esquecido em um canto solitário ou alguma sala oculta inacessível, distante das vistas e presença dos fiéis, o que possibilitou na sociedade a descrença, algo do qual não aconteceu muito diferente durante a chegada de Nossa Senhora e São José à noite em Belém. Não encontraram nenhuma hospedaria e foram então alojados em um estábulo. Quanto ao momento exato para iniciar a decoração natalina, não existe uma norma definida de quando se deva fazê-lo ou desfazê-lo, pois isto dependeria dos costumes variados de cada nação ou família. Ao longo do tempo, diferentes momentos eram escolhidos e mantidos como tradição, poucos restaram e foram mantidos em uso. Portanto, caso fosse desejado, um indivíduo poderia criar sua própria tradição, tendo como base a liturgia de sempre.
O recomendável seria, no entanto, montar no primeiro domingo do Advento e desmontá-los no dia 6 de janeiro ou Epifania, conforme a tradição mais comum. Existem dois modos para consolidar a decoração, completamente ou em etapas. Em contrapartida, realizado em etapas, embora apenas sugestivo, seria muito mais vantajoso, pois, desse modo, haveria a possibilidade de reunir as crianças e as mesmas completarem a inclusão de mais enfeites ou peças durante as 4 semanas que antecedem o Natal, em cada domingo, após ou antes da missa tridentina, tanto na árvore natalina como no presépio, inserindo cada peça como o intuito de catequese, deixando apenas o menino Jesus para ser colocado na noite de Natal, incluindo orações e leituras das Escrituras sobre o grande evento do Natal, enriquecendo a piedosa atividade dominical. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da igreja, não há salvação. No ano de 2007.